Hoje eu poderia muito bem, deliberadamente mesmo, ensinar muitas coisas erradas para fazer as pessoas tropeçarem de propósito mesmo. Eu poderia ensinar heresias destruidoras. Eu poderia ensinar as pessoas a barganhar com Deus, a fazer sacrifícios, a exigir que Deus os abençoasse por causa disso. Eu poderia anular a graça, desfazer o escândalo da cruz, pedir para os irmãos se circuncidarem, os homens, né, se circuncidarem. Eu poderia fazer as pessoas cometerem muitos escândalos. Eu poderia fazer as pessoas deturparem as escrituras, ensinarem preceitos que são doutrinas de homens, fazer as pessoas se envolverem com doutrinas estranhas. Enfim, eu poderia fazer muitas pessoas se desviarem da verdade, de propósito mesmo. Então, eu poderia fazer tudo isso e muito mais para prejudicar o corpo de Cristo e a igreja, de forma geral, digamos assim. Como muitos hoje, infelizmente, estão fazendo, e muitas pessoas não percebem isso. Pelo contrário, aceitam numa boa, toleram de boa mente, dizem amém, concordam, participam, são coniventes com essa situação. Parece até que gostam disso. E ficam aplaudindo, como se nada de errado estivesse acontecendo. Parece que as pessoas não têm as escrituras para ver se aquilo que está sendo anunciado, digamos assim, é de acordo com o que está escrito. Então, é preciso que agora as pessoas entendam isso aí. Porque existem muitas pessoas por aí, mal intencionadas mesmo, de propósito, fazendo tudo isso, e até muito mais. E as pessoas não percebem isso. Ficam ali dentro desses tempos construídos pelos humanos onde essas coisas acontecem. Não querem sair em tempo algum. Estão condicionadas a esse erro. Erro pelas quais elas estão sendo induzidas a isso. Pela artimanha desses homens que só querem fazer isso. Eles são infiltrados. Eles não vêm da parte de Deus. Não falam na parte de Deus em tempo algum. Porque são infiltrados ali. Com dissimulação. Para negarem o próprio Deus e transformarem a graça de Deus em libertinagem, como hoje se vê claramente. Porque se isso já acontecia lá no primeiro século, como está escrito na Epístola de Judas, imagine então como é que está hoje no século XXI. Está muito pior. Muito mais grave ainda. E por causa de ser tão grave assim, e ser tão explícito, é algo que dá para a pessoa perceber, notar. Então, quando alguém consegue observar isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que participar disso? Não. Ele não pode participar disso. Ele tem, pelo contrário, ele tem que combater esses erros, que são gravíssimos. Esses erros estão destruindo a igreja de dentro para fora. Essa é a realidade que está patente aos olhos do Senhor Jesus. Ele está vendo tudo isso acontecer. E ele vê a igreja inerte, acomodada, amoldada a esses erros, como se estivessem gostando deles. Parece que a mensagem de muitos pastores que fazem isso está massageando o ego de muitas pessoas. Mas isso tudo é errado. Então, é preciso que agora as pessoas acordem, abram os olhos, caiam na real. E não fiquem como massa de manobra na mão dessas pessoas, como marionetes, controladas por cordas, para fazer os movimentos que eles querem. Não, isso não pode acontecer mais. Então, é preciso que agora a igreja mude essa atitude de estar complacente com isso.
Porque a igreja não pode, em tempo algum, aceitar esse tipo de coisa. É errado. É errado mesmo. Então, chegou a hora da igreja tomar essa atitude. Essa atitude tem que partir da igreja. E tem que ser uma atitude mesmo, de fato e verdade. Para que agora as pessoas deem um basta nisso. E voltem para o Senhor Jesus. Para o Evangelho, para a graça, para a verdade, para a nova aliança. Para que a verdade que está nas Escrituras possa ser parte integrante do corpo de Cristo. Porque o que está escrito é indispensável para que a igreja possa combater essas coisas erradas. Se você ler nas epístolas de Paulo, nas epístolas de Pedro, nas epístolas de João, na epístola de Judas, na epístola aos Hebreus, e até mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver o combate contra essas coisas erradas. Tem que ser feito de forma efetiva, para a igreja não cair nessa rede, desse engano, que é constituído de mentiras, sofismas e raciocínios falazes para enganar. E muitos hoje estão sendo enganados por isso, caindo nessa conversinha, que infelizmente está fazendo muitas pessoas tropeçarem. Então, é preciso que agora a igreja possa começar a ter uma atitude séria quanto a essa questão. Porque para se viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, é necessário que a igreja não participe disso. Saia fora disso, se limpe dessa sujeira, dessa imundícia que contamina a mente da igreja. Faz com que a mente da igreja esteja sendo cauterizada por essas coisas. Ao ponto de muitas pessoas não quererem dar mais ouvidos à verdade. Aí fica difícil existir uma igreja que possa ser uma igreja que não participa disso, desses erros, que infelizmente estão destruindo a igreja. Essa é a realidade pura e simples. Isso é uma realidade nociva. É preciso que agora a igreja jogue fora todos os fermentos que estão apodrecendo a igreja. Lance esse fermento para fora, para que a igreja seja uma nova massa, pura, simples, e que não foi corrompida e nem estragada por nenhum fermento. Então, é preciso parar e pensar a respeito disso agora. Ainda há tempo de se limpar dessa sujeira, de se lavar, de se purificar desses erros, retornando à sensatez. Isso é o mais importante. Então, a igreja agora tem que tomar essa atitude. A atitude que o Senhor Jesus quer ver partindo da igreja. Então, é preciso que agora a igreja comece a fazer isso, para o seu próprio bem, para que ela prossiga olhando firmemente para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador de sua fé, para chegar no final aprovada, com fé, com perseverança, até o fim. É preciso que a igreja possa guardar a fé, a esperança e o amor, praticando isso todos os dias, se aperfeiçoando cada vez mais, crescendo apenas na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Aí sim a igreja vai conseguir chegar no final aprovada. Então, é preciso combater o erro e não se acomodar a ele, não se acostumar com ele. Esses maus costumes têm que acabar. Você não pode ser enganado por ninguém em tempo algum, com raciocínios falazes, como o apóstolo Paulo falou em uma de suas epístolas. Então, é preciso entender isso hoje. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela não pode ficar paralisada por causa desses erros. Ela tem que ser uma igreja viva, atuante, que faça alguma coisa para que possa se curar desse mal.
Isso é como uma doença, um câncer que está corroendo a igreja. Esse câncer tem que ser curado de forma definitiva. Mas para que isso aconteça, a igreja tem que tomar atitude para que essa cura efetiva possa restaurar a saúde da igreja. Então, é preciso que isso aconteça, pessoal. Isso é algo sério, tem que ser levado com seriedade. Não pode ficar na brincadeira. A igreja não pode ser uma comunidade cega que é guiada por outros cegos em tempo algum. Isso não pode acontecer em tempo algum. Então, é preciso que agora a igreja possa ser guiada a toda a verdade pelo próprio Espírito da verdade que o Senhor Jesus enviou. Isso tem que acontecer mesmo, de forma efetiva. Isso é saudável para a igreja. É preciso encorajar, estimular e incentivar os irmãos para que façam isso mesmo. É assim que a igreja tem que proceder neste século. Então, eu espero que isso aconteça. Essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.